E aí, beleza? Vitor Cirão aqui do Programando Soluções e hoje eu vou falar sobre a Arrow Function do JavaScript. A Arrow Function ela foi introduzida na linguagem no S6 e ela traz alguns benefícios na escrita do código. Então vamos dar uma olhada na prática. O primeiro exemplo que eu vou mostrar aqui vai ser uma comparação entre uma função normal e uma Arrow Function. Vou colocar aqui vou colocar uma função padrão aqui. Vou colocar letSoma recebe function vai receber dois parâmetros, o A e o B, e aqui dentro vai fazer uma soma mesmo simples. Então vou colocar, vai retornar esse valor, então returne A mais B. Perfeito. Se eu utilizar essa variável soma aqui agora, console.log, vou passar 2 e 2, por exemplo, ele já mostrou aqui no terminal que o resultado dessa soma é 4, então está funcionando certinho essa função. Agora eu vou escrever uma arrow function aqui. Então vou colocar arrow function e vou declarar que eu vou colocar let soma 2. Ela vai receber, aqui eu vou abrir e fechar parênteses, vou colocar o A e o B. E aqui também eu vou colocar o return A mais B. Se eu pegar esse mesmo console.log aqui, opa, aqui está faltando a seta. Eu vou trocar aqui o valor, por exemplo, 2 e 5, ele vai dar o resultado 7. Então, essas duas funções estão fazendo a mesma coisa. Então, qual que são a primeira diferença aqui básica delas, né? A arrow function, ela não usa a palavra reservada function para declarar que é uma função. Então, não é mais necessário utilizar essa palavra function. E a outra diferença é que aqui na arrow function é necessário colocar essa seta aqui, essa flechinha, para indicar realmente que é uma função, certo? Então não tem essa palavra reservada function, mas tem essa setinha aqui. Tá? Então já fica com uma sintaxe um pouco diferente aqui, beleza? Então essa aqui é uma arrow function padrão, porém esta mesma função aqui, ela pode ser reescrita de uma outra forma, colocando todo o código dela em uma linha só. Então, eu vou vir aqui e vou declarar let soma 3, vai receber, vou abrir e fechar o parênteses, colocar o A e o B, e aqui eu vou colocar a flechinha novamente, A mais B. Só isso? Beleza, é só isso. Vou colocar aqui só retorno implícito e vou utilizar novamente essa função aqui. Então, vou colocar console.log, por exemplo, 2 mais 3, e ele já imprimiu aqui o 5 e está funcionando normalmente. Mas como que é possível fazer isso com muito menos código e ainda está funcionando, né? Então, sempre vai ser possível fazer uma arrow function com uma linha só, quando a função tem somente um processamento. Então, nesse caso aqui, o processamento é um cálculo de A mais B, certo? Poderia ser qualquer outra coisa aqui, mas desde que tenha somente uma operação aqui na frente dessa flecha, é possível colocar a função para executar dessa forma, tudo em uma linha só. Uma outra diferença aqui também é que agora não tem a palavra return, certo? Então não precisa colocar a palavra return. Por quê? O JavaScript ele já entende que essa função, como ela tem um processamento só, ele precisa ser retornado. Então o JavaScript já entende isso e retorna o valor para quem chamar essa função, ok? E uma outra diferença aqui da arrow function é função com um parâmetro só. Caso a função aqui, no nosso caso, nesse exemplo eu coloquei dois parâmetros, mas vamos supor que a função tenha só um parâmetro. Dá para declarar ela da seguinte forma. Vou colocar uma outra variável aqui, por exemplo, saudação, e ela vai receber o nome da pessoa, por exemplo. Aqui agora eu vou fazer a flecha e vou colocar return olá e vou colocar a variável nome aqui. Então, esse aqui é a crase do template string, aqui é utilizado para concatenar o valor das variáveis. Então pronto, e eu vou utilizar essa saudação. Vou colocar console.log, saudação e colocar o nome aqui, por exemplo, Pedro. E ele vai funcionar aqui. Normalmente ele colocou o Olá Pedro.
Então, a diferença é que uma função, quando ela tem um parâmetro só, você pode omitir o uso aqui dos parênteses, tá? Você pode só passar o igual, passar a variável e passar aqui a setinha já indicando que é uma arrow function, ok? Mas embora dê para fazer dessa forma, eu prefiro utilizar os parênteses mesmo que seja uma função com um parâmetro só. Isso porque para mim fica mais fácil identificar que é uma função e quais parâmetros dela colocando aqui os parênteses. Mas caso você queira, pode utilizar sem os parênteses também. Uma outra possibilidade aqui, vou até copiar aqui, é a função sem parâmetro. Caso ela não tenha nenhum parâmetro, eu vou colocar aqui, por exemplo, vou duplicar, vou colocar a saudação 2, vou tirar todo esse parâmetro daqui, e vou tirar esse daqui, não vai ser necessário. Vou colocar só olá. Caso a função não tenha nenhum parâmetro, você pode declarar aqui o parênteses, então sem nenhum parâmetro mesmo, como se fosse numa function normal. Ou então você pode substituir isso daqui por uma palavra reservada que é o underline. Ele também vai funcionar, vai compilar normal aqui e vai aceitar esse código, tá? E também, embora possa fazer dessa forma aqui, eu também prefiro deixar os parênteses, porque para mim fica mais fácil de ver no meio do código ali e entender que essa é uma função, tá? Mas é importante você saber que tem outras formas de fazer essa mesma coisa, caso você esteja dando manutenção no código de alguém ou pegar alguma API, alguma coisa, você consegue saber que existe essa possibilidade. E um outro exemplo aqui para utilizar com arrow function é em conjunto com outras funções. Tá? Então, vou colocar aqui, vou declarar uma variável letNomes e vou colocar, por exemplo, João, Maria e Pedro. Aqui agora eu vou percorrer esse array de nomes utilizando a função map e arrow function. Então eu vou colocar nomes.map, vou colocar aqui nome e arrow function. Vou colocar a flecha, as chaves aqui e pronto, está declarado. Essa aqui é a arrow function dentro da função map. Tá? E aqui eu posso imprimir a variável nome. Então, vou colocar um console.log nome aqui. Ele vai imprimir todos os nomes aqui no console. E dessa forma que dá para utilizar essa função, que é a arrow function, junto com outras funções aí. Caso eu queira, eu posso tirar aqui também esse parênteses, ó, ele fica até com menos coisas. Se fosse retorno implícito, também poderia tirar aqui as chaves e ele iria funcionar normalmente, poderia deixar o map numa linha só. Então, a arrow function ela veio basicamente para isso, para poder deixar o código de maneira mais simples aí e mais sucinta. E outra coisa também é que os valores até no código eles estão mais implícitos. Então, não precisa aqui dos parênteses, não precisa de vez em quando da palavra return, não precisa da palavra function. Então, o código está mais sucinto aí, utilizando as arrow functions, beleza? Então é isso, se você gostou desse conteúdo, curta aqui o vídeo. Qualquer dúvida, sugestão ou feedback, pode deixar aqui nos comentários que eu vou ler e responder. Se inscreva no canal e ative as notificações para receber os próximos conteúdos. E nesse vídeo eu vou ficando por aqui. Valeu!